Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós vamos comentar hoje a lição de número 11. Estamos caminhando para o finalzinho do nosso trimestre, não é isso? Estamos com a nossa lição de número 11 para ser estudada no próximo domingo, dia 12 de dezembro de 2021. O tema da nossa lição é o seguinte: o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Paulo, que tinha um zelo muito grande pela palavra de Deus, pelos ensinos de Cristo, ele está demonstrando aí o seu zelo para com a doutrina verdadeira. O texto áureo da nossa lição, ele fala para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Preserva, ou melhor, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ou seja, você mantendo a doutrina, ensinamento bíblico verdadeiro, você se mantém salvo e pode levar pessoas a alcançar também a salvação. A Igreja de Cristo é a única instituição divina na Terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. É o que diz a nossa verdade prática. A única instituição, organização divina na Terra para defender a palavra, defender a sã doutrina, para se prevenir dos enganos e dos males causados pelas heresias, os falsos ensinos que são muito grandes nos nossos dias. Temos uma leitura bíblica em classe na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, alguns versículos do 3 ao 6, depois o versículo 11, e também 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Nós deixamos essa leitura sem fazer para a gente ganhar um pouco de tempo. O primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre ortodoxia versus heterodoxia. Heterodoxia. São duas palavras diferentes e opostas que vai esclarecer alguma coisa no sentido mais teológico, né? Nós vamos tomar um tempo maior com o último tópico da lição, que ele tem muitas coisas interessantes. Então vamos ser bem sucinto, bem resumido no primeiro e segundo tópico, deixando sempre aquele conselho: vá para a igreja, vá para a sua aula, para aprender junto ao seu professor, onde você pode expor as suas dúvidas, a sua opinião, tirar conclusões juntos. Isso é muito importante. E caso você queira também fazer uma pergunta no comentário do nosso vídeo, fique à vontade, faça a sua pergunta, dê a sua opinião, isso vai ser muito bom para nos ajudar. E aproveitando, você pode também compartilhar esse vídeo com alguém, enviar para alguém que você goste, que queira ser abençoado, também através da palavra, deixando aí o seu joinha se você gostar do vídeo. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, para que você seja avisado sempre que a gente postar um vídeo. Então vamos lá. Ortodoxia versus heterodoxia. Duas palavrinhas bem difíceis, né? Dois termos técnicos. São palavras, irmãos, usadas num sentido bem teológico, explicações técnicas que traz resultados. Veja bem, dois termos, né? Primeiro, ortodoxia e heterodoxia. São dois termos técnicos necessários. São necessários à teologia para compreender a distinção entre o ensino correto e desvios quanto à doutrina bíblica. Então vamos para o ponto 2, que vai falar do conceito de ortodoxia. Na língua grega do Novo Testamento, a palavra tem como prefixo a palavra ortos, no grego, e significa o que é direito. Então, ortos, direito, reto, certo. Esse é o significado. Então vem aí Paulo falando isso em 1 Timóteo 4, verso 1 e 2. Então, a definição técnica para a palavra ortodoxia, veja bem a definição, diz respeito à absoluta conformidade com o princípio ou doutrina. Ou seja, você olhar para um assunto e dizer: não, esse aqui realmente é isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia define, é isso que essa doutrina traz. É uma definição correta, uma definição exata, sem sombra de dúvida, sem margem de erro. Isso é o termo ortodoxia.
Então, na teologia cristã, o termo se refere ao modelo bíblico das sãs palavras. Logo, a doutrina cristã é ortodoxa, enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Então, quando se diz assim, ela é ortodoxa, está dizendo que ela é correta, ela é verdadeira, ela é reta, ela é direita, ou é um assunto certo, é um assunto correto. E aqui diz que ela só será realmente, o ensino só será ortodoxo se ele condizer, se ele for coerente com os ensinos de Cristo e dos apóstolos. Isso significa que se você pegar um texto isolado na Bíblia e formar uma doutrina, você pode fugir da ortodoxia. Você vai fugir daquilo que é reto, daquilo que é honesto, daquilo que é direito, porque você vai criar doutrinas de sua particular interpretação. Então, a doutrina tem que, o assunto, ele tem que combinar com os ensinos de Cristo e dos apóstolos, para se dizer que é um assunto, que é uma doutrina, que é um ensinamento ortodoxo, ou seja, que é um ensinamento reto, um ensinamento verdadeiro, um ensinamento direito. Depois vem a segunda palavra aí, o terceiro ponto, mostrando o conceito de heterodoxia. O prefixo da palavra heteros significa diverso. Assim, heterodoxia nos remete à opinião diferente. Opinião diferente, oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos. Se a ortodoxia tem um só parecer, a heterodoxia implica várias opiniões a respeito de um mesmo objeto. Significa que o assunto bíblico, o texto bíblico, ele pode ter várias interpretações, várias formas de ser aplicado. E isso, muitas das vezes, fere a sã doutrina. Então, temos que ter esse cuidado em observar. O texto bíblico ele tem que passar pelo crivo da hermenêutica, da exegese, ser bem interpretado, lembrando sempre aquele princípio da teologia real, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, o assunto tem que combinar. A doutrina tem que combinar exatamente com aquilo que Jesus ensinou, aquilo que os discípulos ensinaram. Então, quando se fala de ortodoxia, está falando daquilo que é de uma opinião correta, aquilo que é direito, aquilo que é certo, e que é uma opinião definida, ou uma definição de algo que realmente se considera bíblico e correto. Quando se fala de heterodoxia, está falando de um assunto que tem várias linhas de pensamento, várias posições diferentes e que muitas vezes distorce o real sentido da palavra. Então a doutrina bíblica ela tem que ser ortodoxa, ela tem que ser real, ela tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Vamos para o tópico 2, que vai falar das ameaças. A partir esse primeiro tópico, irmãos, ele tem uma definição de o que é ortodoxia, o que é uma doutrina ortodoxa, digamos que é uma doutrina verdadeira, real, correta, direita. É isso que nós temos que definir, é isso que nós temos que entender para nós definir esse primeiro tópico. O segundo tópico vai falar da ameaça de corrupção doutrinária, o que estava ameaçando a igreja e por que Paulo estava escrevendo e falando, olha, tome cuidado. Ele falou para Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso você vai salvar a você e salvar outros. Então ele estava advertindo contra muitas coisas. Primeira advertência do segundo tópico, a advertência do apóstolo, né? Em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que ensinem outra doutrina. Paulo chegou a dizer que se alguém descesse do céu ensinando um outro evangelho, que fosse anátema, não desse crédito. Então veja bem, aqui a palavra outra é héteros, tá vendo? A palavra heterodoxia está saindo daqui, que significa diverso, assuntos diversos. Por isso, Paulo se refere a outra doutrina, uma doutrina diferente daquilo que os apóstolos ensinavam, diferente daquilo que o próprio Paulo ensinava. Então, com nada tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo. Esse zelo para perseverar ou preservar a sã doutrina trazia um contexto dos homens sem escrúpulo que não respeitavam os ensinos apostólicos. O apóstolo os identificava como lobos cruéis, vestidos de ovelhas, que investiam contra o rebanho de Deus, não o perdoando. Isso está em Atos 20, 29 e 30. Quais eram os problemas que esse povo causava? Esses chamados aqui lobos cruéis,
que desprezavam a doutrina dos apóstolos e ensinavam coisas. Nós estudamos na lição passada que o pessoal tinha uma questão de ensinar judaísmo, né? Querendo que os gentios abraçassem costumes judaicos, ritos do Antigo Testamento, que agora tinham ficado para trás porque estão na dispensação da graça, e alguns achavam que tinha que os gentios se convertessem, tinha que praticar aquelas práticas judaicas. Isso era coisa que estava acontecendo. Tinha os gnósticos, né, que falavam muito de conhecimento, de ensinamento, espiritualidade elevada. Tudo isso nós já estudamos nas lições anteriores. Então não vamos repetir muita coisa para não alongar muito o nosso vídeo. Mas caso você tenha alguma dúvida, volte aí uma aula ou volte um vídeo, você vai estar aprendendo isso aí. Na lição 9, por exemplo, estudamos sobre os gnósticos, né? As pessoas que se achavam mais santos e assim por diante. Então Paulo estava falando especificamente desses homens, essas pessoas que estavam trazendo falsos ensinos. Quais eram os problemas de ordem doutrinária? É o ponto 2. As igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos no primeiro século sofreram com a infiltração de conceitos filosóficos. Entre eles está aí o gnosticismo. Da doutrina, aliás, filosóficos, pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. É exatamente o que terminamos de falar. Nas igrejas como a de Corinto ou Éfeso, havia os que afirmavam crer no evangelho, mas não renunciavam aos costumes pagãos. Irmão, será que isso acontece hoje? Será que tem igrejas que admitem isso, ensinam isso? Eu estou fazendo uma pergunta, mas se for para eu afirmar, eu vou dizer, existe. Existe muita gente que ainda prega que Jesus só quer o coração e tudo bem. E a pessoa vem para o meio evangélico, mas ele continua com as mesmas práticas, os mesmos costumes, as mesmas danças, as mesmas falas, os mesmos gestos, o mesmo tipo de diversão, de lazer e tantas coisas terríveis. E os costumes pagãos, os mesmos hábitos, às vezes, de reverenciar imagens, de cultuar, certo? E tem tantas coisas por aí que as pessoas acham que não tem problema. Simplesmente deve estar na igreja. Isso não é interessante. Então, vamos tomar muito cuidado com isso, porque aqui diz assim que muitas pessoas afirmavam que criam no evangelho, mas não renunciavam aos costumes pagãos. Isso foi uma situação muito séria. Inclusive, a partir do terceiro século, Paulo está aqui dentro do primeiro século. Né? Mas a partir do terceiro século, depois de Constantino, isso se tornou ainda pior, porque o cristianismo foi abraçado pelo governo romano e as pessoas vieram para dentro do cristianismo e se unindo ao governo, se unindo ao imperialismo. E aí o que aconteceu? As pessoas vinham para dentro da igreja e traziam consigo as práticas idólatras, as práticas pagãs. E isso fez da igreja uma situação terrível. A história, matéria de teologia chamada História da Igreja. Procure estudar isso, você vai ver que coisa tremenda, é muito interessante. Mas a gente descobre uma lástima, um acontecimento terrível que levou a igreja a aprofundar, levou a igreja primitiva a perder as suas origens. E isso foi ficando cada vez mais sério e até que passou-se vários séculos, muitos séculos, por volta do século XV ou XVI, ano 1500, 517, surge então a chamada ou conhecida Reforma Protestante, que traz aí um reavivamento da palavra de Deus para as pessoas. E aí surgem esses movimentos que você conhece hoje, e por isso estamos aqui ensinando a palavra, dizendo que a palavra tem que ser genuína, tem que ser ortodoxa, tem que ser Deus e só Deus. Não tem esse negócio de associar Deus e deuses. Nós temos que ter muito esse cuidado. Então, diz aqui, ó, o segundo. Deixa eu continuar lendo aqui. Eu ia já passar para o terceiro, mas aqui tem muita coisa interessante. E o tempo se torna curto e a gente quer andar rápido, mas é muito bom, irmãos. Olha, eu vou continuar lendo um pouquinho aqui, ó. Nas igrejas como Éfeso e Corinto havia os que afirmavam crer no evangelho, mas não renunciavam aos costumes pagãos. Outros traziam uma bagagem religiosa do legalismo judaico, alienada ao gnosticismo. É lamentável que hoje haja os que defendem a banalização da graça de Deus para, em nome dela, viverem em licenciosidade. Olha que coisa terrível. E os judaizantes, que confundem a liturgia cristã com a judaica, bem como a moral cristã
com o legalismo judaico. A Igreja de Cristo pertence a um novo tempo e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento. Legalismo judaico, pessoa querendo colocar práticas judaicas nos dias de hoje. Isso tá cheio de pessoas por aí. E vou ser bem ousado. Há pastores fanáticos com cultura judaica e ficam trazendo cultura judaica para dentro da igreja. Nós não estamos vivendo mais no tempo da lei mosaica, nós estamos vivendo na dispensação da graça. Estamos vivendo após nascimento, ressurreição e ascensão de Cristo. Estamos vivendo a dispensação da graça, aguardando o arrebatamento da igreja, aguardando a eternidade. A dispensação da graça durou de Moisés a Cristo. A Bíblia diz que Cristo ele não veio para abrogar, mas ele veio para cumprir a lei. E ele cumpriu toda a lei. A partir daí nós estamos agora vivendo a dispensação da graça. E nós não temos que ficar judaizando a igreja. Temos que ter muito cuidado com isso. Observe bem isso, a gente pode, qualquer cristão pode admirar. Aliás, nós admiramos a cultura judaica, a forma que eles agiam, que eles agem. Tem muitas coisas do cristianismo que vêm da cultura judaica, lógico que vem. Mas nós não podemos colocar isso para a salvação. Nós não podemos colocar isso como doutrina bíblica, porque não é doutrina bíblica. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Aqui ele falou de cultura judaica, falou de gnosticismo, que nós acabamos de falar, e legalismo religioso. O que é legalismo? São leis colocadas pelo próprio homem. Nós temos um passado, digamos assim, um passado bem remoto da nossa igreja, da nossa denominação, em que muitas coisas que se pregava como doutrina, e na verdade não eram doutrina, eram costumes, práticas, decisões, preceitos da própria igreja, preceitos da própria liderança, adotada como costumes que devem ser preservados. E sim, temos que ter muito cuidado com isso para a gente não abrir as portas para o pecado. Mas muita coisa era vista como doutrina e na verdade não é doutrina. São costumes, são práticas. Então temos que ter muito cuidado com isso. O que é uma doutrina, o que é costume. Mas as pessoas, eles banalizavam a graça de Deus para viver na licenciosidade. Viver no pecado, no desenfreamento total. E essas coisas não é brincadeira, mano. Tem que ter muito cuidado com esse negócio de não observar a doutrina sagrada, ou a sã doutrina, que é o que Paulo defendia. O zelo pelos ensinos bíblicos. Doutrina é ensino, é ensinamento. Então, o que vem a ser o resumo desse ponto aqui? É nós ter muito cuidado para nós não banalizar a graça de Deus, a salvação pela graça e as coisas que acompanham a salvação. Temos que ter muito cuidado para nós não torcer a palavra de Deus, porque a doutrina precisa ser, o tópico primeiro deixou isso bem claro, ortodoxa, tem que ser reto, tem que ser aquilo que a palavra realmente ensina, tem que ser de acordo com o ensino de toda a palavra. Vem mais um outro ponto interessante aqui, nós estamos falando das ameaças doutrinárias, né? As ameaças de corrupção doutrinária nos dias de Paulo. O terceiro ponto vai falar de fábulas e genealogias intermináveis. No tempo de Paulo, havia os mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica, como, por exemplo, culto aos anjos. Culto aos anjos, ele citou aqui Colossenses 2:18. Existem algumas pessoas que querem colocar isso aqui como assim um preceito que os ensinadores tinham, de copiar dos anjos a sua reverência a Deus, e eles colocaram uma espécie de reverência diante do povo, para que o povo os reverenciasse como anjo. Mas na realidade, a grande maioria dos teólogos concordam, o texto bíblico é que existiam pessoas, e principalmente os ligados a filosofias como o gnosticismo e tantos outros, que o homem não tinha condição de chegar a Deus diretamente. Vocês sabem o que significa isso hoje, né? E aí, sabe o que faziam? Ensinava que precisava cultuar os anjos. Você adorava anjos e depois, posteriormente, você adorava Deus. Então Paulo diz para tomar cuidado com o culto dos anjos. Existiam doutrinas, por exemplo, se você for ler Paulo falando em 1 Coríntios 15,
ele fala sobre a ressurreição, ele fala de pessoas que se batizavam pelos mortos. São doutrinas, costumes da época que não se enquadra com a palavra de Deus. O que é uma pessoa se batizar pelos mortos? É alguém que morreu sem salvação, sem uma esperança de salvação na visão dos que ficaram. Aquela pessoa partiu, mas ele não teve oportunidade para um batismo, e alguém queria se batizar por essa pessoa. E Paulo, ele advertiu que isso não seria real, não se deveria. Lá no texto de 1 Coríntios, Paulo está citando ali como uma alusão à existência da ressurreição. Certo? Ele usa esse assunto para enfatizar a realidade da ressurreição. Dizendo assim, se não há ressurreição, então por que se batizam pelos mortos? Mas ele não estava aprovando o batismo de mortos, mas existiam pessoas que se batizavam pelos mortos. São doutrinas totalmente fora da palavra de Deus, e temos que ter muito cuidado, porque hoje surge coisa, irmãos. Nós temos mais de 4.600 religiões no mundo, e nós temos heresias uma atrás da outra. O neopentecostalismo está cheio de heresias, que nós temos que tomar muito cuidado, porque estão pegando textos isolados da Bíblia e formando doutrinas, formando conceitos, formando costumes e colocando isso como doutrina. Temos que ter muito cuidado. Então vem essas fábulas que eles colocavam e tantas outras coisas. Além de não possuírem conteúdo concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica. Então o apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas e as refutou com veemência. O que nós aprendemos aqui? Que não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo com heresias, com coisas que não dá resultado. Nós temos que basear na doutrina bíblica, na palavra de Deus. Por isso, nós precisamos conhecer as Escrituras para nós poder nos precaver, nos advertirmos e advertir os outros sobre os ensinos heréticos. O terceiro ponto vai mostrar para nós, o terceiro tópico, vai mostrar para nós a igreja como guardiã da sã doutrina. O que a igreja deve fazer? Olha, o primeiro ponto fala de uma coisa muito séria aqui, muito interessante. Olha, a igreja é coluna e firmeza da verdade. Em 1 Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade. 1 Timóteo 3:15. Por conseguinte, diante das falsas crenças, a igreja é a coluna e firmeza da sã doutrina. A igreja é que mantém, é que contém, que sustenta a doutrina bíblica, né? Ela é a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. Por isso a igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo erro, oposição intelectual, filosófica e religiosa dos falsos mestres. Não podemos descuidar desse nosso papel. Não podemos descuidar. Principalmente você que é líder, que é ensinador, que é pregador, que é pastor. Tem que ter muito cuidado, porque as doutrinas falsas estão por aí. Nós temos que ter muito cuidado. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. A igreja ela deve manter o ensinamento da palavra de Deus. A palavra tem que ser ensinada com critérios, com muito cuidado, uma boa análise, fazendo uma boa hermenêutica, fazendo uma boa exegese do texto, para poder ensinar aquilo que realmente o texto ensina. Nós não podemos torcer a palavra e nem usar achismo, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Não, nós temos que ensinar o que realmente é a palavra. Qual é o objetivo do zelo pela sã doutrina? Vamos ver, ponto 2. Qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? Por que cuidar, zelar de doutrina, de ensinamento? Primeiro, para preservar o amor de um coração puro, de uma fé não fingida. Olha quanta coisa boa aqui. A finalidade da defesa da sã doutrina é o amor, como prática sincera da fé em Cristo. O falso ensino e os falsos mestres geram contenda. Você já viu que tem pessoas que ele só procura textos polêmicos na Bíblia para conversar? Ele só procura coisas que não dão resultado. Tem coisa, irmãos, que não traz edificação. É lógico. Se a gente puder aprender, quanto mais aprender, melhor. Os antigos diziam que o saber não ocupa lugar. Quanto mais você aprende, quanto mais você sabe, melhor. Mas tem coisas que não vale a pena você ficar
debatendo, você ficar discutindo, você ficar perdendo tempo, porque são coisas que não vai trazer resultados. Então, o objetivo de manter a sã doutrina é preservar o amor, é dar sustentação ao amor, e não ficar preocupado com dissensão, com contenda, essas coisas, temos que ter muito cuidado. Diz aí que os falsos ensinos e falsos mestres geram contenda, gera dissensão e gera gangrenas na comunhão. Gangrenas aqui é uma espécie de inflamação, né? Traz um problema seríssimo. Logo, não há cristianismo ortodoxo. Observe isso aqui. Não há cristianismo ortodoxo, não há cristianismo reto, não há cristianismo verdadeiro, certo, sem a prática do amor. E um coração puro e uma fé não fingida. Ah, eu sou cristão, mas não tem amor. Não é um cristianismo ortodoxo. Ah, eu sou cristão, defendo o cristianismo, eu amo o cristianismo, mas a sua fé é fingida, fé falsa, não é real. Então não é cristianismo ortodoxo. O terceiro ponto para nós concluir, fala sobre a primazia do amor. Primazia, aquilo que dá direito de prioridade, dá direito de linha de frente, de estar na frente, de ser primeiro lugar. Vamos resumir assim. O fim do mandamento é o amor. O fim do mandamento é o amor. Em 1 Timóteo, o amor aparece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Na Epístola Paulina, o combate nunca é contra pessoas, mas contra as ideias que elas representam. Isso aqui é muito bom, irmãos. A gente não pode posicionar contra pessoas, simplesmente porque ele pensa diferente da gente. Temos que ter muito cuidado nisso. Às vezes nós vamos, se for fazer uma análise assim na linha geral, há igrejas que ensinam assim um certo exclusivismo pelo fato de defenderem termos teológicos de maneira diferente. E esse exclusivismo leva as pessoas a marginalizar as demais igrejas, marginalizar as outras pessoas. Isso não é bom. Nós podemos, às vezes, dentro da própria igreja, não concordar com a ideia de alguém, mas nós nem por isso devemos ser seu inimigo. Nós devemos... É isso que Paulo fazia aqui. Observe bem, ele não combatia pessoas, mas combatia falsas doutrinas. Olha aqui, o zelo do apóstolo se dá justamente para impedir que o espírito aqui, irmão, com letra minúscula, viu? O espírito dos falsos mestres se infiltrasse na igreja. Nesse caso, o amor como fim do mandamento é o antídoto perfeito. Por que ele tá, o escritor da nossa revista está colocando isso, usando o que Paulo falou, que o fim do mandamento é o amor? Esse fim aí não significa final, não é final, terminou, acabou, alcançou o amor, ou praticou o amor, tudo acabou e tal, não depende de mais nada, não se preocupa com mais nada, não precisa... Não, não é isso. Fim aqui, irmãos, é objetivo, é finalidade. Certo? O mandamento tem que ser ligado ao amor. Ensinar o mandamento, ensinar essa doutrina com amor e por amor. Por amor ao novo convertido, por amor aos incautos, por amor àquele que não consegue aprender, por amor àquele que não consegue permanecer. Aí nós vamos ensinar a palavra, mas por amor. O amor, ele é uma sustentação do mandamento. Então, nesse caso, o amor como fim do mandamento é o antídoto perfeito, é o remédio, né? Ora, o amor de um coração puro é um amor que procede de dentro para fora. Não é simplesmente palavra. Paulo, Tiago também falou, não amemos só de palavras. Não. Não se tratando de mero sentimento. Deixa eu reler aqui. É um amor que procede de dentro para fora, não se tratando de um mero sentimento. Porque pode ser alguma coisa, pode ser simplesmente um emocionalismo momentâneo, né? Não, o amor é algo que vem do profundo, aquilo que toca, aquilo que realmente promove alguma coisa, aquilo que impulsiona. Nós tivemos um textuário da lição passada dizendo que o amor de Cristo nos constrange. Eu me lembro muito bem disso, da aula que nós fizemos domingo passado, falando sobre o amor de Paulo para com a igreja, para com
com as pessoas da sua época, e eu lembro que o texto áureo, ele falou isso, que o amor de Cristo nos constrange. Mas há uma versão atualizada que troca a palavra constrange pela palavra impulsiona. O amor de Cristo nos impulsiona, nos faz agir. Certo, irmãos? Então veja bem, que coisa interessante aqui. Esse amor que vai agir, que vai promover o ensino real, esse amor que vai levar um ensinador, que vai levar um pastor, um pregador a ensinar a verdade. Esse amor é ele que dá essa sustentação, mas esse amor não pode ser um amor fingido, um amor falso, um amor superficial, tem que ser um amor que vem de dentro, não é simplesmente um sentimento, é um amor real, é aquilo que a Bíblia traduz por caridade, amor em prática, é aquilo que realmente está se vivendo. Já o coração limpo, diante de Deus, recebe e vê coisas espirituais com transparência. Um coração puro, um coração sincero, para poder ver as coisas de Deus com transparência. No amor, não há lugar para imparcialidade, pois se cultiva, olha, com o amor, ele faz cultivo de algumas coisas. Observe, primeiro, boa consciência. Tendo um amor real, a consciência vai ficar limpa. E também não tem lugar para simulação. Ser simulado, dissimulado a pessoa. Fingimento e hipocrisia. Fingimento e hipocrisia são duas palavras muito parecidas, assim, no seu sentido denotativo, né? Porque fingimento é você fazer algo querendo dizer alguma coisa e fazendo outra. É você praticar, por exemplo, você falar muito do amor, eu amo muito, mas na realidade você não ama. Digamos que você dê alguma coisa para alguém dizendo que é por amor, mas na verdade atrás daquele amor ali tem um interesse, uma segunda intenção. Isso aí é um amor fingido, isso aí é o chamado fingimento. Já a hipocrisia, ela fala se você for buscar a palavra hipocrisia, você vai achar ela ligada ao sentido de ator. É aquele que consegue viver uma dupla personalidade, aquele que consegue fingir ser o que não é. E por isso a hipocrisia ela está associada nos dias de Cristo, associada aos fariseus. Quando se fala fariseu na Bíblia, já subentende hipocrisia, subentende atores, aqueles que tinham a aparência de cristianismo. Aliás, não era nem cristianismo, porque o cristianismo era algo novo, ainda não era uma doutrina nova, era uma religião nova. Então o farisaísmo era uma religião baseando na lei de Moisés, mas que se tornou esse sinônimo de hipocrisia, sinônimo de atores, porque eles esboçavam uma certa santidade, um certo zelo pela lei, pela Torá, e eles não viviam aquilo. Então, essa é a questão da hipocrisia. Nós temos que ter muito cuidado para a gente não viver isso, né? A gente cultivar uma fé não fingida. Nós precisamos cultivar uma fé não fingida. Se você é crente e diz assim, mas eu não consigo ser quem eu queria ser, eu não consigo ser o crente que eu gostaria de ser, é muito melhor do que você dizer que você é um exemplo de cristão e na verdade você não é. Nós temos que ter muito cuidado. Jesus gosta muito de sinceridade, certo? Uma vez Jesus encontrou um centurião, está nos evangelhos aí, eu não recordo certinho agora, eu não vou arriscar citar. Mas ele encontrou um centurião que queria que Jesus fosse curar o seu servo. E Jesus falou para ele assim, se você crê, tudo é possível que crê. E ele falou assim, eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Aí os entendidos no grego ensinam para a gente que ele disse no original, eu não creio, Senhor, mas me ajude a crer. Olha só. E aconteceu que ele recebeu a sua bênção, porque ele foi sincero. Então Jesus quer a nossa sinceridade. E para isso nós temos que ensinar a palavra de Deus como ela é, com verdade. Se você é um ensinador, ensina a palavra de Deus com amor, por amor.
mas ensine como ela é. Ensine texto que combine com a Bíblia. Não vamos acompanhar doutrinas, ventos de doutrina. Temos que ter muito cuidado, porque tem muita heresia por aí afora. Nós temos que ter muito cuidado. Não vamos ficar citando coisas aqui, mas na igreja que é bom se comentar. Na igreja dá tempo para a gente comentar mais coisas, e nós esperamos você na aula domingo. Se você está ouvindo, você é da nossa região aqui, da nossa congregação, esperamos você domingo na igreja. E você que não é da nossa congregação, vá para a sua aula. Vá para a sua aula domingo. Mesmo que você ouviu aqui o vídeo, vá para a sua aula, participe junto com o seu professor, faça comentário, faça perguntas e aprenda bastante da palavra de Deus, para que você possa ensinar a outros a sã doutrina. Que Deus te abençoe. Semana que vem nós voltamos com um outro vídeo. Se você gostar do vídeo, deixa o seu joinha, compartilhe com alguém, inscreva no canal. Se você não é inscrito, ative o sininho da notificação para que você seja avisado do próximo vídeo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.